E aí, pessoal, beleza? Mais uma videoaula da disciplina Projetos de Programa. Vamos lá? Pessoal, eu imagino que vocês já devem ter notado em alguns exemplos de código que eu passei para vocês a palavra reservada static, certo? Então, essa palavra static, ela tem relação com um recurso muito interessante da programação, orientado a objeto, é, que é o recurso membro estático ou membros estáticos. Tudo bem? Então, na aula de hoje eu vou falar sobre esse assunto, ok? Pessoal, é, membro estático ou, ou de classe pode ser utilizado antes do objeto a qual pertence ser instanciado, ok? Ou seja, o membro estático, né, ou de classe, em outras palavras, pode ser uma variável ou um método que poderão ser manipulados, utilizados, antes que a classe a qual eles pertencem seja instanciada. Beleza? E aí, a palavra static, ela é uma palavra especial, uma palavra reservada da linguagem Java, que ela é empregada para definir um membro estático, ok? E como eu já falei, esse membro estático ele pode ser uma variável estática ou pode ser um método estático, beleza? Então, como eu já falei, membros estáticos podem ser, né, ou podemos ter, né, variáveis estáticas, beleza? Observe o exemplo de uma variável estática, a variável x. Variável x, tipo int, ela é estática. Olha a palavra reservada, static. Membro estático pode ser também método, né? Um método estático. Tudo bem? E observe um exemplo de um método estático, que é o método m. Né? O método m, ele não retorna nenhum valor, é void, e eu sei que ele é estático por causa da palavra reservada static. Beleza? A gente vai agora entender como nós podemos empregar variáveis estáticas em métodos estáticos. Então vamos lá, vamos começar pela variável estática. Né? Uma variável estática, ela pode ser referenciada diretamente pela classe antes da instanciação, beleza? Ou seja, ela poderá ser acessada diretamente, né? é, antes da instanciação da classe a qual ela pertence. Observe, nós temos aqui um pacote, né? Um pacote P. E dentro desse pacote, nós temos a classe est. E aí, essa classe est, observe, ó, ela tem uma variável, né? Uma variável int, uma variável estática, ou um atributo estático, beleza? E na classe est tem também um método não estático, que é o método mais, que ele vai, ó, incrementar, né, a variável var, ok? Dentro do pacote P tem uma outra classe, a classe T. E essa classe T, ela é a classe principal, né, porque ela implementa o método main. E aí observe como o método main ele foi implementado. Observe. Est.var igual a 1, 2, 3, 4, 5. A variável var ela está sendo acessada, né, diretamente. E eu estou guardando nela um valor, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que a variável var ela está sendo acessada antes que a classe est, a qual ela pertence, seja instanciada. Né? E aí, na próxima linha de código, novamente, ó, a variável var, ela está sendo acessada. De que forma? Ela está sendo incrementada, né? Incrementada de 1, de mais 1. Beleza? E finalmente, eu vou printar na tela o valor da variável, né? O valor da variável var, est.var. S.O.P significa system.out.println, é uma abreviação. Então, o que eu gostaria que vocês notassem
é que a variável var, né, ela está sendo acessada, manipulada, antes que a classe a qual ela pertence seja instanciada. Beleza? Então, né, como eu já falei, nenhum objeto da classe est foi instanciado. A variável var é referenciada pela classe, como foi afirmado. Certo? Uma variável estática, qual é a aplicabilidade de uma variável estática? Certo? Qual é a vantagem de nós trabalharmos com uma variável estática? Em qual situação ela deverá ser usada? A variável estática, observe, ó, ela é compartilhada por todas as instâncias da classe e pode ser modificada por estas instâncias. Entenderam? Em outras palavras, uma variável estática é uma variável especial porque ela pode ser manipulada por qualquer objeto instanciado a partir da classe a qual ela pertence. E aí, essa variável estática, ela serve como uma espécie de uma variável de ambiente, que ela poderá ser manipulada por qualquer objeto instanciado a partir da classe a qual ela pertence. Beleza, pessoal? Então, vamos observar esse exemplo aqui. Ó. Novamente, a classe est, a variável estática, né, var, um método não estático, o método mais, ele vai incrementar a variável var, beleza? E agora vamos observar um trecho de um código que é justamente a implementação do método main, né, de uma classe principal. E aí, observe, ó, a primeira coisa que está sendo feita, a classe est ela está sendo instanciada, certo? O objeto, a referência do objeto, a instância, está sendo guardada aí na variável a do tipo est. Na próxima linha, a classe est foi instanciada novamente, um outro objeto foi criado e a referência dele foi guardada na variável b, certo? E na sequência, a classe est foi instanciada pela terceira vez e a referência do objeto que foi criado é guardada na variável c, beleza? Então, 3 objetos foram criados a partir da classe est. Beleza. Cada objeto, né? Cada objeto instanciado a partir da classe est tem a sua referência, né? Seu endereço de memória específico. E aí, o objeto A, ele acessa diretamente a variável var e guarda um valor nela, o valor 1. O objeto B acessa também a variável var, só que ele incrementa a variável A com mais 1. Certo? Então, qual será o valor da variável var? 2, né? O objeto C, ele invoca o método mais. Ele invoca o método mais. E o método mais, ele foi implementado para quê? Para incrementar a variável var, né? Então, qual será o valor atual da variável var? 3, né? E aí, no final, eu posso printar na tela o valor atual da variável A, usando, por exemplo, a.var. A, né? O objeto A, acessando a variável var. Beleza? Né? Então, eu espero que vocês tenham percebido que os 3 objetos A, B e C compartilham a variável estática var. É como eu falei para vocês, essa variável estática é como se fosse uma variável de ambiente, uma variável que ela é compartilhada, né? Por objetos que são instanciados a partir da mesma classe, do mesmo tipo, no caso A, B e C, onde a variável ela foi definida, né? Foi declarada, a classe. Deu para entender, pessoal? Beleza? Então, quando vocês precisarem criar, né, uma variável que ela possa ser manipulada por N objetos instanciados a partir da classe a qual ela pertence, vocês podem utilizar uma variável estática. Beleza? A variável ela continua podendo ser referenciada pela classe, né? Tudo bem? E o método não estático mais manipula a variável estática var. Eu já tinha falado isso, né? Bom, agora vamos estudar um outro tipo de membro estático, ok? Os métodos estáticos. Métodos estáticos,
beleza? Então, um método estático pode ser referenciado diretamente pela classe antes da instanciação da mesma. Vamos observar esse exemplo aqui. Ó. Aqui nós temos a classe ERT. A classe ERT, ela tem uma variável estática, que é a variável var. Essa variável var, ela foi inicializada com 100. Né? A classe ERT tem um método, o método mais, um método estático, observem o static. Né? A finalidade desse método estático é incrementar a variável var. Nós temos mais dois métodos, um método menos, que vai decrementar a variável var, e um método PRT, né, que ele deverá imprimir o valor atual da variável var. Beleza? Ok? Vamos observar agora esse trecho de código que implementa o método main. Observem que o método mais, que é um método estático, ele está sendo invocado, né? Então, quando ele é invocado, o que ele vai fazer? Ele vai incrementar a variável 100. Então, 100 passa a ser 101. Né? Novamente, ó, o método mais ele foi chamado. Então, a variável var, né, cujo valor atual é 101, a variável var passa a ter o valor 102. E aí, um detalhe. Observem que a terceira linha de código, observem que tem uma chamada aí, né? est.prt, ou seja, o método que vai printar o valor da variável var está sendo chamado, certo? Mas aí tem um detalhe, eu já vou explicar. Por isso que está em azul aí. E aí, na quarta linha, observem que a classe est finalmente está sendo instanciada, né? Está sendo instanciada e a referência do objeto está sendo guardada na variável a do tipo est. Observe, né, que o método mais, que é um método estático, ele foi chamado antes da classe est ser instanciada. Por quê? Porque ele é um método estático. Ok? Bom, o vizinho começou aí a usar a furadeira, né? Desculpem, pessoal, faz parte. Eu vou fazer como os youtubers, né? Vou mandar ele plantar coquinho. Parou. Pronto. Então vamos lá. Agora tem o método main. Né? É o mesmo método, e aí observem, ó, esse aqui é um efeito. Observem que aquele print que eu pedi para que vocês observassem, ele foi cortado. Por que foi cortado? Porque tem uma regrinha, pessoal, que eu vou explicar para vocês agora. Um método estático, olha só, um método estático não pode chamar métodos não estáticos. Eu vou repetir. Um método estático não pode chamar métodos não estáticos. Beleza? Então, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. O que acontece? Vocês observaram que o main, ele é um método estático. Notaram isso? O main, ele é um método estático. Se ele é um método estático, ele não pode chamar um método não estático. Eu vou repetir. O main, ele é um método estático. Se ele é um método estático, ele não pode chamar um método não estático. E o PRT, né, o print, ele é um método não estático. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Então, o método estático não pode chamar métodos não estáticos. É engraçado, né? Eu tenho observado que toda videoaula que eu faço sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem um imprevisto, né? Mas vamos lá. Observe, nós temos agora um exemplo novamente da classe est, variável, né? Estática, o método mais estático. E aí, olha só que interessante. Observe que foi feito um ajuste aí no método mais e ele está incrementando a variável var e ele está chamando o método PRT, né? O método PRT, observe que o método PRT ele é um método não estático, certo? E aí, esse tipo de implementação também não pode.
Não pode, né? É, método não estático, beleza? Aliás, método estático não pode chamar o método não estático, ok? Então, um método estático, né, não pode manipular variáveis não estáticas. Tá? Observe esse exemplo. Nesse exemplo, uma nova variável foi declarada, a variável var2, e ela foi inicializada com 100. E aí, observe o método m, que é o método estático. Ele, ele está incrementando a variável 1, né, que é uma variável estática, e foi colocado aí a variável 2, né, var2, para ele decrementar. E aí, o que vocês acham? Essa operação, ela é possível ou não é possível? Não é possível, né? Ou seja, um método estático, ele não pode manipular uma variável não estática. Repetindo, um método estático não pode manipular uma variável não estática. Beleza? Bom, com relação à utilidade dos métodos estáticos, nós podemos usar métodos estáticos quando for importante, pessoal, utilizar somente a funcionalidade de certos métodos. Isso é muito utilizado em bibliotecas. Tudo bem? Então, quando é importante utilizar somente a funcionalidade de certos métodos, nós podemos declarar esses métodos como estáticos. Observem aqui esse exemplo. Existe uma biblioteca chamada Math, né, que ela contém a implementação, né, oferece suporte a operações matemáticas e tal. E aí observem aqui nesse exemplo que por meio dessa classe Math foi possível chamar o método estático, que é o método handler, né, que é um método que ele gera um número aleatório, né, um valor aleatório. E observem que eu simplesmente eu chamei o método math.handler, né? Não foi necessário instanciar, né, a classe math para poder chamar, para poder invocar o método handler, porque é um método estático. Então, quando a gente precisa implementar métodos com fins de oferecer suporte, né, alguma tarefa, né, alguma operação, nós podemos implementar esse método como um método estático. Certo? Então, ó, podemos usar esse tipo de método quando quisermos definir métodos utilitários sem precisar instanciar objetos. Quando quisermos definir métodos utilitários sem precisar instanciar os objetos. Beleza, pessoal? Deu para entender? Observem aqui esse exemplo. Então, nesse exemplo, nós temos uma classe, a classe X, e essa classe X, ela tem um método que é um método utilitário, que é esse método mostrar. Que esse método, ele pode ser usado para imprimir, por exemplo, o estado, né, de objetos que estão armazenados no ArrayList, por exemplo. Certo? Então eu posso criar um método especial, um método utilitário, que ele recebe como entrada, ele pode receber como entrada um ArrayList de objetos, e ele pode ser usado exclusivamente para imprimir o estado de cada um desses objetos que estão na ArrayList que ele recebeu como argumento de entrada. Esse tipo de método ele pode ser definido como um método estático, beleza? Um método utilitário, né? Nesse exemplo que vocês estão vendo, o método mostrar, que é um método estático, ele está recebendo como argumento de entrada um array, né, que contém valores do tipo int, do tipo inteiro. E aí ele vai varrer esse array e vai sair imprimindo o valor, né, de cada célula. Beleza? Tudo bem? Ah, nesse exemplo a gente observa, né, que o método main foi implementado, onde um array foi declarado e inicializado com os valores 2, 4, 6, 8, 10. E aí a gente observa que o método mostrar, que é um método estático, ele foi invocado, ele foi chamado, ele recebe como argumento de entrada o array, né, o array x, do tipo int, né,
E aí ele vai, como eu mostrei antes, ele vai varrer esse array e vai sair imprimindo os valores que estão armazenados em cada célula do array. Beleza? Ele vai mostrar, né? Bom, pessoal, eu acho que deu para entender, né? Deu para entender o que é uma variável estática e qual é a sua aplicabilidade, o que é um método estático e qual é a sua aplicabilidade. E como é que nós podemos representar métodos estáticos usando o ML? Tá aqui, ó, é bem tranquilo, né? Para a gente representar métodos estáticos, membros estáticos em UML, basta a gente sublinhar, né? Conforme vocês estão vendo aí, ó. Aqui a gente observa dois métodos, né? Dos métodos sublinhados que fazem parte de uma classe chamada matemática útil, beleza? Então, são métodos utilitários que fazem parte de uma classe para fins utilitários, matemática útil. E eu sei que são estáticas porque são sublinhados, beleza? Bom, então eu vou parar por aqui com relação à apresentação. Eu vou para o Eclipse agora para mostrar para vocês, né, na prática o código. Deixa eu abrir aqui a lupa para vocês enxergarem melhor. Então a gente tem aqui, ó, um exemplo de código, um exemplo de membros estáticos. Eu vou acessar aqui, ó, a classe ERT, né? Beleza, a classe ERT foi carregada depois de um tempinho, né? Bom, então o que eu tenho aqui? É exatamente o que eu acabei de explicar para vocês, né? Eu tenho aqui, ó, a classe ERT, uma variável, né, a variável var, tipo int, né, static, inicializada com 100, uma variável comum, né, uma variável não estática, que é a variável var2, inicializada com 100 também. A gente observa aqui a implementação de um método mais, um método estático, que vai ser usado para incrementar a variável var. Vale ressaltar, a variável var é o quê? É uma variável estática, então pode, beleza? A gente observa aqui o método menos, né? É um método normal. Esse método normal ele está decrementando a variável var, né? A gente observa aqui a implementação do método PRT, que é aquele método que vai printar na tela o valor atual da variável var, né? Observem que esse método aqui é um método normal, não é um método não estático. E aí a gente observa uma outra implementação do método PRT, mas aqui ele está sendo implementado como um método estático, beleza? E esse método estático ele recebe, ó, um argumento de entrada e ele imprime, né? Ele dá um print nesse argumento de entrada, beleza? Bom, aí vamos fazer o seguinte, deixa eu executar, né? Executei. Ainda está pensando. Tá pensando ainda. Meu computador tá estranho. Ó, olha o resultado. 101 e 102. Beleza? 101 e 102. Vamos dar uma olhada aqui no método main, né? Então vamos lá, bora entender aqui, ó. Implementação do método main, deixa eu dar um zoom. O método main, né? O método principal. Eu estou chamando aqui o método estático, o mais, né? Tá aqui o mais, ó. Então o que o mais vai fazer? Ele vai incrementar, né? Ele vai incrementar a variável estática, né? Então var, né, que foi inicializado com 100, passa a ser 101. Beleza? E aí, ó, olha só. Depois a gente observa aqui que o método PRT ele está sendo chamado, ó, teste de método estático, que é esse cara aqui, ó. Eu estou passando para ele uma string, né? Uma string para ele printar na tela, né? Teste de método estático. Depois, a gente observa que a classe ERT ela está sendo instanciada. Está sendo instanciada. Eu estou guardando aqui na variável A o objeto correspondente, né? E por meio da variável A eu posso chamar o método PRT, né? O método PRT que não recebe argumento de entrada, né? Depois eu chamo o método mais, que é um método estático. E aí
interessante, ó, porque quando eu chamar o método mais, o que, que vai acontecer com a variável var? Ela vai ser incrementada. Então ela passa a ser 102. Está entendendo? Né? E aí eu vou dar um print, ó, vou chamar o método PRT para printar, né? Para printar na tela o valor atual da variável. Vamos ver? O resultado é exatamente isso que vocês viram. Teste de método estático, 101, 102. Beleza? 101, 102. Então eu imprimi, né, teste de método estático usando um método estático, né? Eu incrementei, né, a variável, né, var, né? Beleza? E a gente observa que eu instanciei a classe hash e aí quando eu instanciei guardei aqui na variável a referência, né, guardei o objeto e por meio dele eu consegui printar na tela o valor atual da variável a, né, consegui incrementar por meio do método estático max e consegui printar o valor atual da variável var. Beleza, pessoal? Muito legal, né? Muito legal, pessoal. Beleza? Vamos fazer um teste aqui? Vamos fazer um teste? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou dentro de um método estático, né? Que é o método mais. Beleza? Método mais, né? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu estou dentro de um método estático que é o método main. Foi mal, o método main. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um teste aqui. Eu vou chamar novamente, ó. Aqui, ó. Este.mais, né? Vou chamar o método estático, beleza? E eu vou salvar, né? Vou compilar. Beleza. E eu vou printar. Eu vou printar, né? Olha só. Vou printar, salvar, compilar, executar. E exatamente, ó, a variável var, né? Ela foi incrementada de mais um, passou a ser 103. Beleza? Então, isso aqui é um exemplo, né? É um primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês. Eu vou compartilhar com vocês esses exemplos para vocês estudarem, tá bom? Deixa eu mostrar aqui um outro exemplo. Vou fechar aqui esse projeto. Abrir aqui o segundo projeto. É um outro exemplo do uso de membros estáticos. E aí, olha só, nesse exemplo a gente tem aqui uma classe, ó, a classe aluno, uma classe tradicional, né, com os atributos nome e matrícula, implementada de forma encapsulada, beleza? Aqui a gente tem a classe est, né? Essa classe est, ela é a classe principal. Por que que é a classe principal? Porque ela implementa o método main. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, método main. Ela implementa o método main, então é a classe principal. Bora entender essa classe. Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa classe. A primeira coisa que a gente deve observar nessa classe é que ela tem, ó, dois métodos estáticos. Ela tem esse primeiro método estático aqui, que é o método mostrar, né? O método mostrar, ele é estático. Ele recebe como argumento de entrada, ó, um array, né, do tipo int. Então tá claro, né? Esse método, o que que ele vai fazer? Ele vai printar na tela os valores que foram armazenados no array, né? No array, beleza? Simples. Legal. Agora observem esse outro método aqui, ó, esse outro método estático, também chamado de mostrar. Só que esse método mostrar, olha só que legal. Olha o argumento de entrada. O argumento de entrada dele aqui, o tipo é um array list T. O que que significa isso? Array list T. Significa que é o seguinte, significa que esse argumento do tipo array list, ele pode receber
objetos, né, ele pode receber uma array list de objetos de qualquer tipo, beleza? De qualquer tipo, certo? Então, esse método mostrar é um exemplo de um método utilitário bem interessante, né? Porque é um método utilitário que pode receber como argumento de entrada uma relist de um determinado tipo de objeto e ele vai printar na tela, né? Ele vai printar na tela os estados dos objetos que estão armazenados nesse arraylist. Que nesse exemplo aqui, ó, é, ele vai receber, né, um arraylist que provavelmente deverá ter armazenado objetos do tipo aluno e ele vai printar na tela o estado de cada objeto do tipo aluno, certo? Observe, ó, é, aqui a gente observa a implementação do método main. E aí, ó, observe que um array, né, um array chamado x do tipo int, ele foi declarado, inicializado com valores numéricos do tipo int, né? E aí na sequência, ó, o método estático mostrar foi chamado, é passado para ele o array do tipo int e ele vai printar na tela esses valores aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Beleza. Ah, é importante ressaltar, é um método estático, né? É um método utilitário. E aí, observe, ó, na sequência, dois objetos do tipo aluno foram instanciados, o Fábio e a Maria, né? E a referência desses objetos foram guardados em variáveis correspondentes, A1 e A2, né? Ambas do tipo aluno. Beleza? E aí, um array list, né? Um array list também chamado lista de alunos do tipo aluno, ou seja, um array list que vai guardar objetos do tipo aluno. Esse objeto ele vai justamente ser usado para guardar, para armazenar os objetos, né, A1 e A2, que corresponde a Fábio e Maria. E aí, olha aqui no finalzinho, ó, o método mostrar está sendo invocado, recebendo como argumento de entrada justamente uma array list, né, uma array list de objetos do tipo aluno, certo? Então esse método ele vai ser invocado e ele vai printar na tela o estado de cada um desses objetos. Legal, né? Então, eu gostaria que vocês notassem, entendessem que esses dois métodos, mostrar, ambos, né, chamados mostrar, olha o conceito de polimorfismo aí, né? São métodos utilitários. Se eles são métodos utilitários, eu posso definir eles como estáticos. Eles sendo estáticos, né, eles poderão ser, inclusive, chamados a partir de outras classes de objetos. Muito legal, né, pessoal? Beleza? Então, eu vou parar por aqui com a aula de hoje, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Ah, pessoal, eu acho que seria legal, a próxima aula a gente realizar uma aula síncrona. Esse é o termo, né, que está sendo usado hoje em dia, né? Uma aula síncrona. Eu vou avisar vocês lá no nosso mural, ok? E também vou disponibilizar um exercício, como normalmente eu faço. Forte abraço para vocês, pessoal.